Olá pessoal do canal Estação Cristã, sejam todos bem-vindos aqui para mais um vídeo nesse canal. Desde já eu quero agradecer a Deus pela sua vida, pelo seu apoio, pelo seu compartilhamento, que Deus possa abençoar e te recompensar grandemente, tá? Desde já eu peço e continuo contando com o seu apoio, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva, indique esse canal para outras pessoas, pois eu tenho certeza que tem sido bênção para a sua vida e também será bênção para a vida de outras pessoas. Para mim é uma alegria poder vir aqui gravar vídeos para vocês e falando, sobre alguns temas, alguns assuntos da palavra de Deus. E hoje é mais um vídeo daquele último que eu postei respondendo perguntas, tá? E nesse vídeo de hoje eu quero responder a seguinte pergunta, o seguinte questionamento: quem é o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse, capítulo 6, verso 1 e verso 2? Primeira opção, esse cavaleiro é Jesus Cristo? Segunda opção, esse cavaleiro simboliza a pregação do evangelho? Ou terceira opção, esse cavaleiro é o anticristo? O que você acha? Qual dessas três opções seria a correta? O que você responderia? Deixa aqui nos comentários. E nesse vídeo eu vou aqui responder essa questão, tá? Essa pergunta, escolhendo aqui uma dessas opções e justificando por que eu acho que é uma dessas opções, tá certo? Bom, quem é o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 6, verso 1 e 2? Na minha opinião, é a terceira opção, gente. Se trata do anticristo, tá certo? Eu sei que tem pessoas, que acreditam que este cavaleiro do cavalo branco se trata de Jesus, outros vão dizer que se trata aí de um simbolismo, que simboliza a pregação do evangelho, o avanço do evangelho. Porém, se a gente for analisar algumas coisas, a gente vai ver que na verdade não é, se trata realmente do anticristo. Então vamos ler o texto, tá lá em Apocalipse capítulo 6, verso 1 e o verso 2, que diz assim: E eu vi quando o cordeiro abriu um dos selos. Perceba que o cordeiro está abrindo os selos, tá? E quem é o cordeiro no livro de Apocalipse? Se você voltar no capítulo 4 e no capítulo 5, você vai ver que o cordeiro se trata de Jesus, tá? Aquele que foi morto desde a fundação do mundo, mas que reviveu e está vivo para todo sempre, tá? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse título de Cordeiro de Deus pertence a Cristo. Então, o Cordeiro de Deus aqui é Jesus, e é Jesus que está abrindo os selos. Então, ele não poderia ser o cavaleiro do cavalo branco, visto que ele está abrindo esses selos. Tá? E ouvi como se fosse o barulho de trovão, um dos quatro animais, dizendo: Vem e vê. E aí o verso 2 vai dizer: E eu vi, e eis um cavalo branco, e o que nele estava sentado tinha um arco, e uma coroa lhe foi dada, e ele seguiu adiante conquistando e para conquistar. Então você perceba que o verso 2 descreve, esse cavaleiro. Primeiro diz que ele está num cavalo branco, depois diz que ele tem um arco na mão, depois diz que uma coroa foi dado a ele, e ele saiu conquistando, ele saiu vencendo, ele saiu para conquistar, ou seja, foi dado a ele uma coroa. Coroa é símbolo de poder, de autoridade, de reinado, tá? E ele tinha uma arma de guerra na mão, que é um arco, tá? Um arco de flecha, né? Embora que as flechas não são mencionadas, mas ele tinha um arco na mão. E ele está montado num cavalo branco, e a gente sabe que a cor branca é a cor que simboliza a paz, é a cor que traz cessação à guerra, né? Enfim, tem esse simbolismo. E a pergunta que fica é o seguinte, né? Renan, parece que está descrevendo Jesus aqui, mas a gente já viu que Jesus, na verdade, ele está abrindo esse selo. Ele não é o conteúdo deste selo, ele está abrindo este selo. O cavaleiro branco que o livro de Apocalipse traz, de que se trata de Cristo, está localizado, gente, lá no capítulo de número 19, tá? E a partir do verso 11, que vai dizer assim: E eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, tá? E o que estava sentado sobre ele era chamado Fiel e Verdadeiro. Se você voltar no capítulo 1 de Apocalipse, você vai ver
que Jesus recebe esse título de fiel e verdadeiro. Então, aqui o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, versículo 11, se trata de Jesus. A própria descrição desse cavaleiro nos mostra que é realmente Jesus. E com justiça julga e guerreia. Aí o verso 12: seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitas coroas. Perceba que no capítulo 1 do livro de Apocalipse, Jesus é descrito por João como tendo os olhos como chama de fogo. Tá? Perceba que o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19 tem várias coroas na sua cabeça. Tá? E o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 6 foi dado a ele uma coroa. Então, se foi dado é porque ele não tinha. Jesus, aqui no capítulo 19, é descrito como tendo muitas coroas e não recebendo uma coroa. Então, olha para você ver a diferença, tá? E ele tem um nome escrito que nenhum homem conhecia, senão ele mesmo, diz o texto. E ele estava vestido de uma veste banhada em sangue, e o seu nome é chamado de a Palavra de Deus, tá? E os exércitos que estavam no céu seguiam-no sobre cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. Se você voltar na descrição do capítulo 6 de Apocalipse, você vai ver que os cavalos que seguem logo após o cavaleiro do cavalo branco são cavalos que traz guerra, que traz fome, que traz morte. E os cavalos aqui que seguem o cavaleiro do capítulo 19 é descrito como aqueles sendo exércitos do céu, né? E os que estão assentados sobre eles tendo vestes brancas. E aí o versículo 15 do capítulo 19 de Apocalipse vai dizer que da boca deste cavaleiro, que está montado também num cavalo branco, saía uma espada afiada. Uma espada afiada. Você perceba que esse cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, ele tem uma espada como arma de guerra. Já o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 6 tem um arco na mão. Se você ir lá em Efésios, no capítulo 6, e a partir do versículo 10, né, você vai ver o texto dizendo a respeito das armaduras de Deus. E você vai ver especificamente, gente, deixa eu só achar aqui no versículo de número 16, vai dizer assim, ó, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então veja que Efésios 6 diz que nós, os crentes, temos o escudo da fé. E esse escudo da fé ele é usado para apagar, para impedir, para barrar os dardos inflamados do maligno. E dardos ou flechas, eles são lançados com arcos, tá? Então você veja que a arma que o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 6 tem nas mãos é um arco que tem a capacidade de atirar flechas. Já a arma de guerra que está na mão do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19 é uma espada, tá? E se você ir no verso 17 de Efésios capítulo 6, você vai ver que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Então você veja que o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 6 tem uma arma que é usada pelo diabo para atacar os crentes. Já Apocalipse capítulo 19, versículo 15, o cavaleiro do cavalo branco ali naquele capítulo tem uma espada afiada que é a palavra de Deus. Então, o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 6 não pode ser outra pessoa a não ser o anticristo, que vai ser usado pelo inimigo, pelo diabo, para dominar, tá, o mundo nos últimos dias. Já o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19 se trata de Jesus. Então tem todas essas diferenças que a gente precisa analisar, e fazendo essa análise, nós vamos saber responder essa pergunta. Quem é o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 6, verso 1 e verso 2? É Jesus? Não. É a pregação do Evangelho? Também não. É o anticristo. Então que Deus abençoe sua vida, espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de compartilhar, de curtir e de comentar aqui, dar também a sua resposta, o seu ponto de vista, o que você acha dessa questão. Deus abençoe e até uma próxima.